Quantos de vocês já perceberam que a comunicação é um processo essencial, aplicável seja à nossa vida pessoal, à nossa vida profissional? E, além disso, quantos de vocês já perceberam que ter uma comunicação assertiva pode ser decisivo para uma oportunidade que você vai ter na sua carreira, decisivo para uma reunião importante para você captar recursos para um determinado projeto e para você conquistar o apoio decisivo daquele parceiro que pode ser estratégico para aquilo que você pretende desenvolver, seja na sua empresa, no seu órgão público ou no seu projeto, num organismo não governamental. Então, boa noite a vocês, eu sou Alexander Dornelles e hoje a gente vai falar com vocês nessa live sobre os diferenciais dos comunicadores assertivos na prática. E, para isso, eu quero iniciar agradecendo a Educação Assertiva pela oportunidade que nos oferece estar com vocês aqui, aos nossos convidados de hoje, a Bianca Xavier, do Cicobi, e o Gilberto Marcos, da Ética Soluções Agroindustriais, que se dispuseram a compartilhar com a gente aqui o conhecimento, a experiência, os ganhos que eles estão tendo a partir dos cursos. E agradecer à equipe de suporte, coordenada aqui pelo Raul e pela Caroline, que nos dão condições de fazer essa live, oferecendo essa informação qualificada para vocês. E, além disso, reconhecer você que está aqui numa sexta-feira, 19h30, buscando conhecimento, buscando informação, qualificação para o seu desenvolvimento pessoal e principalmente profissional, para a sua carreira, para o seu negócio, para os seus projetos de uma maneira geral. Então, muito obrigado a você que está aqui e você que vai assistir também depois essa gravação que vai ficar disponível, que está disponível no canal do YouTube da Educação Assertiva. E muito importante deixar claro para vocês o que vocês vão ganhar com essa live. Duas coisas que são fundamentais. Vocês vão entender de pessoas que estão aplicando na prática isso, de áreas diferentes, de estados diferentes do país, como Gilberto e Bianca, algumas dificuldades que, às vezes, chegavam a travá-los em alguns momentos, em que eles sentiam a necessidade de avançar nesse processo de comunicação, principalmente na área profissional. E vão ter, além desses desafios, entender como eles superaram e passaram a lidar com essas dificuldades, esses desafios, transformando isso, muitas vezes, em oportunidades. E é por isso que a gente está chamando essa live dos diferenciais dos comunicadores assertivos na prática. Por quê? Porque a nossa proposta é exatamente ajudar vocês a realizarem, a transformarem. Muita coisa, às vezes, a gente consegue acesso, a gente vê teoria, a gente entende várias situações, várias informações e a gente obtém conhecimento, que é uma parte importante. Mas sem a habilidade e sem a atitude de aplicar na prática, esse ciclo do desenvolvimento humano não está completo. Por isso, a gente entende que, mais do que trazer conhecimento para vocês, a gente precisa complementar isso com habilidade e com desenvolvimento de atitude. Por isso que, quando a gente trabalha as atividades de uma maneira geral, sejam atividades online, como essas aqui, e principalmente nos nossos cursos presenciais, a gente trabalha muito esses elementos que são fundamentais para gerar transformação na prática. Não somente conhecimento, mas o desenvolvimento da habilidade, ou seja, a aplicação do conhecimento na prática, e também o desenvolvimento de uma atitude para aplicação e geração de resultados. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos rapidamente aproveitar a oportunidade desses dois convidados de hoje e vamos falar sobre os dois. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, depois vou passar para eles se apresentarem para vocês. E vou começar pelo Gilberto. Gilberto Marcos Júnior, ele é médico veterinário, empreendedor da empresa Ética Soluções Agroindustriais, que é sediada no Espírito Santo, e que, dentre outras coisas que eles desenvolvem nessa empresa,
é assessorar o maior polo agroindustrial na produção de ovos no Brasil, que fica na cidade de Santa Maria de Jetibá, no interior do Espírito Santo, e que tem sido um empreendedor de sucesso, considerando todo esse crescimento e a importância que esse segmento de aves e ovos no setor agropecuário e agroindustrial tem com grande importância na balança comercial, quando a gente fala de exportações, e também no mercado interno. Então, Gilberto, seja bem-vindo. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a turma aí, por favor, pode ser? Vamos lá. Tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Alexandre pelo convite, pela confiança depositada, né, por lembrar da gente aqui para poder participar desse bate-papo. Como o Alexandre falou, meu escritório fica alocado em Santa Maria de Jetibá, hoje considerada a capital nacional do ovo. É a cidade que possui o maior número de aves alojadas, de galinha de costura, de ovos de mesa, mas tem também já as indústrias. Então, lá já nós estamos com 4 a 5 indústrias que processam, pasteurizam ovos e produzem ovos líquidos, tanto integral, né, na mesma proporção clara e gema, quanto só gema ou só clara, ou em diferentes proporções. E nós já estamos lá já há mais de 10 anos, alocados lá, e vendo o setor crescer e tendo a grata satisfação de fazer parte desse crescimento, desse desenvolvimento, contribuindo, assessorando, fazendo parte e apresentando soluções aos desafios apontados, e agora, nesse momento tão importante de desafio sanitário, pela presença da influenza aviária que está nos avizinhando aí e nos trazendo bastante incômodo. Então, a gente participa, né, com instruções, treinamento, consultoria, inclusive com representações de produtos que possam auxiliar no controle de todas essas ameaças, né? Então, estamos já aí há um bom ano, alguns anos na estrada, né? E Espírito Santo, não só Espírito Santo, mas também em outros estados também, contribuindo como o Alexander falou, no setor agroindustrial de frigoríficos, tanto de aves quanto de pescado, que é o que está crescendo agora bastante, né? Está sendo bastante desenvolvido a linha de piscicultura, peixes de cultivo, né? Aonde que o, o José Luiz Tejon apelidou a tilápia de frango d'água. Então, é uma atividade que vem se desenvolvendo e nós também estamos dando atenção a essa parte agroindustrial dos frigoríficos. Muito bom, Gilberto. Obrigado. Então, relembrando, em 2018, se não me falha a memória, você saiu do Espírito Santo com uma turma e veio participar do curso primeiro de liderança empreendedora aqui com a gente, no agro, né? E depois de 2019, você fez o curso de palestrante, não é isso? Exatamente. Em 2018, nós fomos em 5, né, a Brasília participar do curso de liderança empreendedora no agronegócio. Depois, no mesmo ano, em 2018, a gente acabou trazendo o curso para o Espírito Santo em 2 edições. Então, nós tivemos a grata satisfação aí de... Nós fomos, se não me engano, acho que foi em agosto, se não me engano, agosto, setembro, a Brasília, participamos do curso e ficamos apaixonados pela metodologia, pela técnica e pelo que trouxe de aprendizado para nós. E aí nós, como a gente não tem, né, um bom relacionamento do Espírito Santo, e nós conseguimos divulgar e falou assim, isso não pode ficar só com a gente tem que levar esse conhecimento a outras pessoas. E nós conseguimos montar 2 turmas aí de aproximadamente 40 pessoas cada turma, né? E fizemos uma em outubro e uma em novembro do mesmo ano, 2018.
E no final de 2019 eu fui para Brasília para fazer outro módulo, outro curso, que foi o de palestrante. Maravilha. Bom relembrar essas coisas. Bom te receber aqui com a gente, Beto. Obrigado mais Eu que uma vez aí agradeço. pela tua participação. E aí vamos à nossa segunda convidada, muito especial também, que esteve com a gente no curso do Sicoob, que é o maior sistema cooperativo de crédito do Brasil, e ela trabalha na Superintendência de Negócios do Sicoob, mais especificamente na área de consórcio. É uma administradora de empresas especializada nesse mercado financeiro. Então, Bianca, muito obrigado por estar com a gente, seja bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, pode ser, por favor? Boa noite a todos, Gilberto, Alex, obrigada pelo convite. O Alex já introduziu um pouco da minha trajetória. Estou como consultora de negócios, né, no Sicoob, na sede do Sicoob em Brasília, que a gente fala de CCS, que é o Centro Cooperativo do Sicoob. E aqui a gente faz a gestão das carteiras. Atualmente eu estou compondo o time da gerência de consórcios e cobrança bancária. Então, a gente está atendendo esses dois produtos. Agora, no início de maio, nós tivemos uma ação de 7 dias. Oportunamente coincidiu com a AgriShow, que aconteceu em Ribeirão Preto. Então, a gente teve um recorde histórico de vendas aí de 4,4 bilhões comercializados em consórcio, cotas de consórcio. Então, assim, eu me sinto muito feliz e satisfeita em compor, né, esse marco, fazer parte da história do consórcio do Sicoob. Eu participei da turma de comunicador assertivo em abril, foram 2 dias, na verdade, né, 2 turnos e depois um dia inteiro, com colegas consultores também, a maioria composto por, a turma, né, a maioria composta por agrônomos, engenheiros agrônomos, que também atendem como consultores, e também meus pares de consultoria de produtos financeiros. E foi muito, muito legal a sinergia desde o início, e eu acho que marcou, né, registrou muito esse momento que a gente teve junto, as descobertas, enfim. Eu estou aqui agora para acompanhar, para a gente bater um papo, ouvir o que o Alex tem para falar sobre o curso, né, sobre a importância também da gente trabalhar a comunicação, que em todo momento a gente está trabalhando, seja verbal, seja não verbal, e a gente pode se dar muito bem e também a gente pode se dar muito mal. Então, é um ponto muito importante, principalmente para a nossa carreira profissional, e acredito que eu tenha absorvido muito do conteúdo e já estou colhendo doces frutos desse momento que tivemos juntos. Que legal, Beto. Obrigado aí por você compartilhar. E é interessante que a gente estava conversando com o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, a gente estava conversando nos bastidores aqui, que, coincidentemente, provavelmente, não só a Bianca trabalha e é associada do Sicoob, como também descobrimos que eu sou associado do Sicoob, já estive, né, numa das cooperativas, né, que compõem o sistema, já estive como conselheiro fiscal, inclusive, como conselheiro de administração durante um período, e descobrimos aqui nos bastidores também que o Gilberto também é associado de uma cooperativa do sistema, né? Então, literalmente está tudo em casa dentro do Sicoob aqui. Não é isso, Gilberto? As duas contas, digamos assim, né? A pessoal e da empresa. Muito bem. A particular. Perfeito. Então tá ótimo. Obrigado, pessoal, pelas apresentações de vocês. E agora, como eu comentei, é muito importante a gente conectar, quando a gente fala de comunicação assertiva, de pessoas que são comunicadores assertivos, a gente conectar duas coisas. As dificuldades, os desafios que a gente encontra com as soluções práticas que a gente implementa para resolver isso e poder transformar o que a gente faz, gerando mais resultados, mais impacto nas pessoas, nos parceiros, nos clientes, e assim por diante. Então, eu queria começar agora, conversando com o Gilberto, depois com a Bianca, falando um pouquinho sobre esses desafios, sobre essas dificuldades que vocês tinham, nossos dois convidados tinham sobre
esse processo de comunicação, seja numa reunião sensível, na hora de um fechamento de negócio com uma, duas, poucas pessoas, seja numa palestra, seja numa aula, enfim, no momento que você precisasse mobilizar pessoas e trazê-las para dentro de algo que você estivesse compartilhando com elas. Então, eu queria começar agora com o Gilberto, depois com a Bianca, falar um pouquinho sobre isso. Quais foram os desafios e as dificuldades que vocês tinham para serem mais assertivos nesse processo de comunicação? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Começando pelo Gilberto, por favor, Gilberto. Vamos lá. Eu nunca tive, assim, eu nunca fui muito inibido em falar em público. Desde garoto, eu sempre fui provocado a falar em público. A minha mãe era professora, o meu pai era palestrante, ou muito voltado, às vezes, para até mesmo dentro da igreja, para fazer curso de casais. Então, eu sempre acompanhei o meu pai e minha mãe, e sempre vi a desenvoltura deles em falar em público, e desde cedo fui colocado como líder de classe, participei de centro cívico, de chapa de escola. Então, eu nunca não tinha muito trava, não era muito travado em falar em público. E eu tive a oportunidade de dar aula por 18 anos. Então, assim, entrava numa sala de aula com 40, 50 alunos, não tinha muito receio de falar em público. Contudo, a gente vai percebendo que falar dentro de sala de aula, alguns alunos se identificam com você ou com a matéria e ficou mais fácil para eles prestarem atenção em você. Do mesmo modo, vai ter alguns alunos que não se identificam com você, não se identificam com a matéria, mas eles se veem obrigados a prestar atenção em você, porque, afinal de contas, eles precisam aprender para fazer a prova e tudo mais. Então, a gente não tem muito termômetro disso, se você está agradando, se você não está agradando. E quando você sai da sala de aula e você se vê na necessidade de dar um curso, um treinamento para pessoas adultas, que têm um outro tempo de aprendizado, é que você começa a ver que não é só não ter inibição para falar no público, mas você precisa de ter conhecimento de uma técnica que te proporcione a seguir uma sequência cronológica de apresentação, de tempo da pessoa assimilar aquilo que você está falando, e de uma forma com a qual ela, de fato, não te escuta, mas te ouve. E presta atenção naquilo que você está falando. E aí o curso, ele vê, assim, essa dificuldade de apresentação em captar a atenção, ela não é só numa sala de aula, num treinamento corporativo ou numa instrução, mas é também quando você vai apresentar uma proposta, quando você vai apresentar o projeto, quando você vai apresentar um produto. E aí não precisa de ter uma sala com 40, 60 pessoas. Basta ter uma pessoa. Então, eu vou fazer aqui vou contar um fato. Tava eu, uma outra pessoa de uma empresa e um cliente. Nós três, cada um numa cidade, cada um no estado, e a pessoa começou a apresentar a proposta. E eu de cá vendo, né, a gente estava fazendo online, vendo que a pessoa olhava para o lado, a pessoa abria a boca, a pessoa não sei o quê. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para o colega. Muda. A pessoa já não está com a gente, a pessoa está em outro momento. Muda o foco do negócio. Porque, então, ou seja, estávamos só nós três e a pessoa não conseguia captar a atenção da pessoa, do cliente. E a pessoa olhava para um lado, olhava para o outro.
E eu peguei, aquilo me incomodou tanto, e talvez o colega que estava falando, para ele não percebeu isso. Ele não percebe. Ele ligou automático e foi. E aí eu peguei e falei, cara, aquilo me incomodou tanto, porque a gente começa a ter instruções, a ter técnicas de perceber que nós não estamos no mesmo canal de sintonia, que nós não estamos na mesma frequência. E não adianta você ser o melhor entendedor daquele assunto se você não conseguir captar a atenção do interlocutor. E aí você vai falar para as paredes. Então, essa foi uma das dificuldades que foram moldadas do curso, né? Perfeito, excelente, Beto. E agora, passando para a Bianca, eu já peço para o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube que coloque no chat que tipo de dificuldade que você teve ou que você tem dentro desse processo de comunicação para que você consiga ser mais assertivo durante o seu processo de comunicação, independente da área, tá bom? Obrigado. Bianca, você pode compartilhar com a gente dificuldades, desafios, assim, que você já teve, ou que você viu outras pessoas tendo, por favor? Eu acho que, em sua maioria das vezes, né, é o nervosismo. A gente se vê muito inseguro ali, ou então uma reunião de última hora você não se preparou direito, então acho que o nervosismo atrapalha bastante, né? A gente não escolhe direito as palavras, a gente não organiza os pensamentos, o raciocínio, então a gente acaba meio que, de uma certa forma, se expondo, né, indevidamente, negativamente, porque a gente não se preparou, enfim. A comunicação, acredito que a do Gilberto, a minha, acho que da sua também, é muito técnica. Então, às vezes, a gente tem que explicar um termo técnico, né, ou algum procedimento, um processo técnico, e é muito complicado a gente fazer se entender. Mas, com as ferramentas corretas, com as palavras adequadas também, é importante a gente pega essa maturidade, né, esse time de encaixar a explicação no contexto e com as palavras certas, e aí a gente acaba chegar ao entendimento, né, para o interlocutor. E não só, como eu falei, né, na apresentação, não só no resumo, não só a verbal, a linguagem verbal, mas principalmente a não verbal, né, a linguagem corporal. Foi o que o Gilberto falou, a pessoa está bocejando, a pessoa está olhando para o lado, a pessoa, né, está querendo pegar o celular ali, é porque não está conectada, porque não realmente ela não foi fisgada ali com o conteúdo, né? Não demonstrou interesse. Então, a gente tem que pegar todos esses pontos e enquadrar, né, no que a gente quer passar, na nossa ideia, no nosso projeto, na nossa proposta, e aí fazer da maneira mais assertiva. Assim, não tive, por enquanto, nenhuma saia justa que eu fosse exposta, né? Tivesse me exposto, assim, mas eu tenho todo esse cuidado. E eu tive um gestor que marcou muito a minha trajetória, porque ele falava que quando a gente fosse explicar alguma coisa, por mais complexa que fosse, a gente tinha que se colocar no lugar da pessoa que estivesse lendo a explicação e entendesse. Era um e-mail, era um script, era um chamado, algum retorno que a gente desse, escrito, por escrito, ele falava, agora você lê e você explica o que você leu. Você entendeu o que você leu? Se você não entendeu, se está confuso, é porque a pessoa também vai receber dessa maneira. Então, melhore, né? Desenvolva melhor, e aí use as palavras, pode ser palavras mais informais, o que aproximar mais o entendimento. E aí isso me marcou demais, e aí hoje no dia a dia eu já trago isso comigo e repasso também para os colegas. Facilita demais a comunicação. Perfeito, Beata. E engraçado, vocês dois comentando, me fizeram lembrar de algumas situações que eu também já vivenciei, né? De pessoas, às vezes, até ficarem revoltadas e nervosas de falar assim, como assim? Mas eu escrevi isso aqui, como você não entendeu? Então, em algumas situações, a pessoa não só não consegue ter essa empatia, né, de ler com a visão de uma outra pessoa, como ela também fica irritada da pessoa não compreender do jeito que ela escreveu. É interessante essa situação. E muitas vezes, num processo de comunicação simples, às vezes, dentro de casa, você fala alguma coisa, você fala assim, tudo bem,
Com que objetivo? De você receber um retorno da pessoa, para saber se a pessoa ouviu, se ela prestou atenção, se ela entendeu ou não, né? E algumas pessoas já viram para você e falam assim, eu escuto com o ouvido, eu não preciso dizer que eu ouvi. Né? Como se necessariamente, ao você falar, a outra pessoa fosse necessariamente compreender ou estar atenta com aquilo naquele momento. Né? Então, pequenas coisas, e você comentou uma coisa muito interessante que, juntando o que o Gilberto falou, você falou assim, a gente, às vezes, é muito técnico. Né? Então, do assunto técnico, como o Gilberto falou, uma outra pessoa que estava lá na reunião com ele, que pegou o conteúdo técnico e criou o roteiro na cabeça dele e metralhou o conteúdo técnico. Agora, qual era o contexto e o ambiente que existia ali naquela reunião virtual que conectasse, né, a pessoa que precisava ouvir e entender aquilo ao conteúdo durante todo aquele processo? Muitas vezes, por quê? Porque nós desenvolvemos nossas competências técnicas, né? Então, imaginando a asa da competência técnica e tem a asa das competências não técnicas. Então, todos nós queremos voar e ter alta performance, mas a gente só desenvolveu as competências técnicas muitas vezes. E a gente precisa desenvolver o quê? As outras competências não técnicas, de comunicação assertiva, de liderança, de saber lidar com pessoas diferentes, situações diferentes, de gestão focada em resultados. Isso em todas as áreas, independente da área que a gente atue. Só para vocês terem noção, o Fórum Econômico Mundial aponta, desde 2020, que as 10 competências dos profissionais do futuro de todas as áreas serão exatamente essas aqui. Não essas da competência técnica, das competências não técnicas, comportamentais ou humanísticas. E muitas vezes, Gilberto, Bianca, o que eu percebo é que tem gente que vai passar a vida toda desenvolvendo só essas competências técnicas, sem sequer perceber quão limitada ela está de resultados maiores nas suas vidas, de uma maneira geral, por não entender que tem que desenvolver esse outro lado, essa outra asa. E por isso que nos motiva. Por quê? Porque muitos de nós, como eu também, alguns anos atrás, já sofria de perceber, gente, como eu entendo disso aqui, da parte técnica, e a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. E muitas vezes eu achava que era incapacidade da pessoa compreender. Na verdade, era minha, de comunicar da forma simples que fizesse com que ela entendesse isso. E mais do que isso, será que uma pessoa aguenta ficar muito tempo ouvindo algum conteúdo sem perceber a aplicabilidade prática, sem ter algum tipo de mudança de estado que permita aumentar a energia dela para garantir receber essa informação e apreender essa informação? Então, esses pontos são muito interessantes que, a partir de agora, eu queria conversar com vocês sobre isso. A gente já falou agora das dificuldades, esses desafios. Agora, quais são as soluções? Que tipo de estratégias, na prática, Gilberto e Bianca, vocês vêm utilizando com base no que vocês aprenderam, com base no que vocês vêm exercitando? O Gilberto há mais tempo, que fez o curso lá em 2019, Bianca fez o curso no mês passado, né, que estão aplicando isso na prática. Então, que tipo de resultados positivos vocês perceberam em função dessa aplicação prática e dessa assertividade percebida na vida real? Podemos começar contigo, Gilberto, por favor? Vamos lá. Antes de mais nada, os mais velhos vão lembrar, os mais novos não, que o Chacrinha já falava, né? A Bianca teve uma fala aí que me fez lembrar do Chacrinha, que dizia que quem não se comunica se estrumbica, né? E mais do que nunca isso, há quantos anos o Chacrinha não existe mais, há quantos anos ele falava isso, sei lá, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, e hoje mais do que nunca, porque a comunicação está cada vez mais ruidosa. As pessoas, aquilo que o Alexandre Dornelles falou é verdade. Ontem mesmo eu vivenciei isso aqui. Eu tô aqui na casa da minha irmã, estou visitando a minha irmã. Ela falou assim, quando você for deitar, você desliga o vaporizador. Eu falei, tá bom. Hoje, o vaporizador estava todo encharcado. Aí eu peguei e falei, o vaporizador lá, você deixou ligado a noite toda. Eu falei, mas eu falei para você desligar quando você fosse deitar.
E só que ela falou, eu respondi, ok, confirmei e não memorizei aquilo. Então, ou seja, isso acontece, como o Dornelles falou, acontece dentro da casa da gente, né? Aquilo que a gente fala não necessariamente é aquilo que outra pessoa entende. E eu falo que a comunicação está cada vez mais ruidosa por conta do celular, né? A gente está cada vez mais mudando a forma de se falar, de se comunicar, de escrever e tudo mais. Então, cada vez mais ruidosa. Agora, voltando à pergunta do Dornelles, o que mudou do curso para cá foi a importância de criarmos oportunidades durante ou o diálogo de poucas pessoas, a conversa de poucas pessoas, ou na palestra, ou numa apresentação, mas de enfatizar o momento de você, de uma maneira educada, sem ser arrogante, mas de você demonstrar autoridade. Criar o espaço de você demonstrar autoridade naquilo que você fala. Porque muitas vezes a gente chega com muita técnica, chega com muito conhecimento, fala, mas não cria um roteiro, essa é a palavra, roteiro, de que durante a conversa tem que ter os capítulos, e os capítulos são preenchidos, e um deles é a geração de autoridade, a geração de autoridade, não, a demonstração da autoridade. Isso, assim, foi assim, é uma coisa que me marcou e que eu procuro fazer até hoje. O momento de você demonstrar o conhecimento que você exerce, trabalha com aquilo há um bom tempo e tudo mais, né? Eu acho Muito que bom. esse é um pulo do gato. Bem importante, Beto. E é interessante isso aí que eu percebo nos cursos. Você falou sobre o que a gente chama de conquistar o direito de falar. Hoje nós vivemos num ambiente em que nós somos expostos a muito conteúdo, a muita informação em todos os momentos. E você deu o exemplo do celular. Com inteligência artificial, o celular entrega coisas para a gente que a gente nem sabia que ele sabia o que a gente precisava, né? Então, na prática, a gente é bombardeado o tempo todo com informações. Agora, o que faz a gente prestar mais atenção numa pessoa do que em outra? Um dos pontos muito importantes é a nossa capacidade de gerar de forma simples e sem arrogância, autoridade e credibilidade, que é uma das coisas muito importantes que a gente ensina no curso. E eu não sei você, Gilberto e Bianca, mas no meu caso, quando eu vi isso a primeira vez, dados os meus condicionamentos mentais anteriores e a minha maneira de interpretar algumas coisas, por falta de aprendizagem, eu achava que era errado fazer isso. Por quê? Porque eu estava sendo arrogante. E, na verdade, a gente percebe o quê? Quando a gente aprende a fazer isso, e pratica e treina a fazer isso, a gente percebe que isso é essencial para o processo de comunicação. Porque ninguém quer ouvir alguma coisa de alguém que você acha que não tem nada para ouvir ou nada para aprender. Então, você, nesse processo de comunicação, precisa aprender o que a gente chama na área de treinamento, né? Os trainers internacionalmente, quando a gente participa de eventos, é isso que a gente fala. Uma coisa essencial do comunicador é conquistar o direito de falar, por meio de autoridade, criando uma construção de autoridade e credibilidade para você e comunicando isso de maneira simples. Você quer complementar, Gilberto? Eu quero. Você falou uma coisa aí que eu anotei aqui. Sem ser arrogante, a gente não pode nos omitir de demonstrar essa confiança. Desculpa, essa autoridade. Porque a autoridade gera confiança.
Perfeito. Excelente. A autoridade era confiança. Vamos supor, você não confia, eu não tenho mais, mas eu não confiava no meu pai. Por quê? Porque ele era autoridade. E na hora do desespero, e na hora da correria, a quem você busca? A quem você procura? A quem você confia? A quem tem autoridade. Então, a autoridade gera confiança. Então, para você conquistar, vender, apresentar, conquistar o cliente, o cara tem que confiar em você. Perfeito. Isso é desafiador, conseguir isso em pouco tempo. A gente está tendo algumas participações aí da Aline, da Larissa e do Eduardo, que eu já vou comentar alguma coisa com o pessoal que está com a gente aí, mas vou passar primeiro para a Bianca. Bianca, diz aí, o que você vê de resultados positivos e de ganhos com o que você aprendeu no curso no mês passado? Você já tem aplicado? Pode compartilhar com a gente, por favor? Posso, claro. Eu acredito que uma coisa que tem me chamado muita atenção é me fazer entender. Entender, primeiro, qual que é a dificuldade, conhecer quem está falando comigo, quem está me acionando, né? Qual que é o problema, qual que é o cenário, qual que é o contexto, o que está acontecendo. Aí eu ouço primeiro, e depois eu vou explicar, vou conversar, e aí eu me faço pergunta. Você entendeu o que eu quis dizer? Né? Eu consegui explicar direito, né? Eu fui clara na minha explicação, na minha colocação. Então, acho que essa preocupação de realmente validar que a comunicação foi eficaz, né? Que não houve ruído, que não houve falha na escuta, eu acho que isso fortaleceu do curso para até agora. E isso eu acho que é um ponto, muito positivo, porque eu acho que fortalece ou cria, né, a confiança que o Gilberto falou, né, que você também falou. E a credibilidade e da autoridade também. Então, eu acho que isso está sendo fundamental para mim. Perfeito. E esse desafio de a gente gerar conexão, e a conexão confiança, isso talvez seja um ponto muito importante. E aí eu queria trazer aqui, que a Aline Souza compartilhou aí no chat. Obrigado, Aline, pela tua participação. Ela comentou sobre a timidez. Né? E muitas vezes a timidez é uma coisa que trava muito a gente. E é uma das coisas que a gente trabalha no curso também. Por que isso tem te travado? O que está por trás disso? Será que existem formas de a gente treinar a maneira de você compreender, ressignificar e treinar para que isso deixe de te atrapalhar ou deixe de limitar como vem te limitando? Exatamente isso. Obrigado, Aline, pela tua colaboração. A Larissa, que até a gente estava conversando, falando sobre ela aqui nos bastidores, né, em relação ao contato lá do Espírito Santo com o pessoal do agro, do Gilberto. A Larissa comentou um ponto interessante, né? Como ela calibrar quando ela tem alguma turma de emergência, onde ela não tem muito tempo para se preparar para conhecer o público. É outro desafio, que a gente precisa, muitas vezes, levantar informações sobre as pessoas que a gente vai conversar antes. Mas, às vezes, não tem tempo antes. Será que é possível a gente fazer isso durante o processo? Com certeza. A gente pode ter estratégias e construir estratégias e perguntas que a gente consiga fazer as pessoas interagirem, seja respondendo algo que apareça um gráfico rapidamente para a gente consiga mapear quem é esse público de pessoas que a gente tem. Então, há uma série de estratégias que a gente discute, a gente conversa durante o curso, que são fundamentais para lidar com alguns desafios que a gente encontra. Então, obrigado, Larissa, pela tua participação mais uma vez. E o Eduardo comentou, que participou com a gente também, que já está acompanhando a live, o Eduardo comentou também a dificuldade de seguir um roteiro. E eu me lembro uma vez, a gente estava, durante a pandemia, a gente estava fazendo um curso online e tinha um dos participantes que estava até no curso de palestrante junto com o Gilberto, no final de 2019. Foi o Nelson, que é lá do Instituto Federal do Rio de Janeiro, lá em Pinheiral, no interior do estado do Rio. E ele estava aqui com a gente no curso e depois acompanhou esse curso, essa turma online de um curso que é chamado Liderável 360 Graus. E, em determinado momento, eu estava conversando com ele, seguindo um roteiro, sabe, Eduardo? Seguindo um roteiro,
E aí eu estava conversando com eles no curso, explicando como que a gente estrutura, tal, faz assim, 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 assim. E em determinado momento, eu peguei o meu roteiro, que eu estruturei previamente, e mostrei para eles. E eu me lembro que foi muito impressionante isso, que ele virou para mim e falou assim, caramba, Alexander, você tem um roteiro? Eu falei, lógico que eu tenho roteiro, porque muitas vezes ele estava presumindo que eu tinha tudo aquilo decorado e que eu não tinha um roteiro prévio, para poder falar as coisas que eu precisava falar da maneira que era importante de ser passada, para garantir a atenção e uma comunicação assertiva. Então, é muito interessante isso, Eduardo, porque às vezes a gente precisa se preparar e entender que o planejamento talvez seja uma coisa mais importante do que a gente vem dando atenção para um momento como esse, né? Como pessoas que têm feito eventos impactantes, né? Eu me lembro da Larissa, que trabalha com a Bianca, inclusive, falar de uma reunião online que ela fez com 1.000 pessoas. O nível de preparo que a gente tem que ter para poder gerar um impacto positivo num grupo como esse, diverso, com gente do país todo, né? E às vezes a gente faz eventos até com pessoas de fora do Brasil, dos Estados Unidos, outros países da América do Sul, até da Europa. Então, a gente precisa de um preparo para a gente poder estruturar algo que vai nos ajudar a impactar de maneira significativa. Tá? Obrigado, Eduardo, pela tua participação também. Então, em relação a esses resultados positivos, Gilberto e Bianca, vocês têm mais algum ponto que vocês gostariam de compartilhar? Que tipo de aprendizado foi muito importante, assim, de ser, não, isso aqui, além da autoridade, da credibilidade, além da capacidade de gerar essa conexão, buscando interagir, buscando levantar informações preliminares. Durante o curso, qual foi a atividade assim que mais chamou a atenção de vocês? Assim, que, pô, isso aqui me marcou. Você lembra de alguma coisa, Gilberto? Você tem mais tempo que fez o curso, né? Acredito que seja o fato de você saber ouvir. Para você... E isso vem de encontro com o que a Bianca falou. Quando você fala, mas você passa a bola para o outro, né? E aí deixa o outro falar. E aí você vai ouvindo, e vai ouvindo, e vai ouvindo. E ouvir, você vai identificando aonde... Porque, como você falou de roteiro, né? Olha o meu roteiro aqui. Também tem, né? Então, mas só que, muitas das vezes, a gente... A condução, a plateia, a conversa, ela muda. Então, você pode antecipar algum tópico e voltar depois, mas o roteiro não te deixa você se perder. Então, mesmo que mude alguma coisa, então quando você não fica engessado, quando você permite que a outra pessoa fale, ela participa da conversa e aí, de fato, ela entra na conversa e vai prestar atenção, porque ela está falando, né? Muito E aí bom. você só vai conduzindo. Muito bom. A gente ouvir, né? A escuta ativa é decisiva no processo de comunicação. Muito bom. E você, Bianca, teve algum ponto do curso assim, que te chamou mais atenção? Reforçando o que o Gilberto comentou, a escutatória, né? Como dizem. Eu acho que aquele exercício de 1 minuto para cada um, de 1 minuto a 3, né? De 1 a 3 minutos para cada um falar um pouco da experiência que estava vivendo, do que estava sentindo, como que estava sendo o curso, né? Para a pessoa. Foi importante porque é exatamente isso te fez ouvir, e não só como profissional, mas o ser humano que está ali vestindo aquele corpo, né? Vestindo aquele formato. Então, eu acho que, inclusive, principalmente nas reuniões de trabalho, de negócios, são seres humanos, né? Então, eles têm sentimentos, eles têm dores, eles têm emoções. E dependendo do dia, dependendo do momento que a pessoa esteja passando, tudo vai dar errado ou tudo pode dar muito certo. E a gente também, né? Como essa pessoa que transmite confiança, que transmite credibilidade, se a gente não tiver num dia muito bom, a gente pode colocar tudo a perder. Então, eu acho que essa parte emocional que a gente trabalhou no curso, para mim, foi muito importante, assim, de verdade.
E não só nas relações profissionais, né, que foi o objetivo do curso, mas também nas pessoais, né, a vizinhança, dentro de casa, a pessoa que cruza seu caminho na padaria. Então, eu acho que tudo isso é uma corrente muito grande, sabe? A comunicação, né? E essa habilidade, né, do futuro, que é a inteligência emocional, e foi a que mais me chamou a atenção, vou levar para a vida toda. Perfeito, excelente. Então, Bianca, obrigado pelo seu comentário, bem legal também. Quando a gente entende que o processo de comunicação, é interessante compartilhar isso com o pessoal que está acompanhando a gente, que vai assistir depois, que tem estudos que mostram que o medo de falar em público só perde para o medo da morte. Então, quando a gente fala em falar em público, e que a gente está falando dessa habilidade do palestrante de impacto, ou comunicador assertivo, como a gente chama os cursos que a gente oferece nessa área, é interessante a gente perceber quão impactante, sob o ponto de vista emocional, que isso é para a gente. E tem uma série de condicionamentos mentais, que o próprio nome já diz, condicionamento, que a gente passou ao longo da nossa vida, muitas vezes, sem perceber, em que, muitas vezes, o professor, por exemplo, na nossa escola, durante nosso estudo tradicional, ao invés de te incentivar, falar, se arriscar de acertar, de participar, muitas vezes te criticava quando você errava. Ao passo que, sob o ponto de vista do processo educacional, e aí como palestrante, comunicador, a lógica é a mesma, nós temos que ter um ambiente e um contexto de incentivo a isso. Por quê? Só errando que a gente vai acertar mais. Então, a gente precisa ter um ambiente favorável para essa discussão, para essa aprendizagem. Então, a gente criar um ambiente que seja propício para isso e estimular, reconhecer a participação das pessoas é decisivo. O Eduardo está fazendo uma pergunta. E como fazer para perder o medo de falar em público? Excelente, Eduardo, sua pergunta aí. É o que eu estava explicando. Emocionalmente, há alguns entraves que você tem e que, durante o curso, a gente tem uma série de atividades e de práticas. E a Bianca já deu a dica de uma delas, né, de falar, aquele tempinho curtinho ali, como que aquilo mexe com o quê? Com aqueles dois outros componentes. Muitas vezes, Eduardo, você vai ver em cursos inúmeros vão te trazer o primeiro componente, que é o conhecimento sobre falar em público. Mas, além do conhecimento, como eu já falei no início, você precisa de habilidade, que é praticar a utilização desse conhecimento na vida real. E terceiro, você precisa de atitude. Então, você precisa de 3 elementos que são essenciais para que você efetivamente seja um comunicador assertivo. Seja com uma reunião importante, como o Gilberto já trouxe, você pode ter uma reunião com uma pessoa e você pode dar uma palestra para 1000 pessoas. Posso botar um exemplo para vocês entenderem aqui como falar para uma pessoa pode ser muito mais difícil do que para 1000 pessoas? Vamos imaginar que o público de 1000 pessoas são meninos da idade do seu filho, que tem 10 anos de idade. Então, se você tem um público de 1000 pessoas numa reunião de fim de ano de colégio, onde você tem 1000 crianças de 10 anos, esse público todo pode não ser tão desafiante quanto você falar para uma pessoa que seja, por exemplo, seu ídolo de vida, seu herói naquela área de atuação que você tem. Aquela pessoa que você admira, que você tem como referência. Talvez falar para uma pessoa, nesse exemplo que eu estou dando, seja emocionalmente muito mais mobilizador do que você falar para 1000 outras pessoas em que você não se sente tão desafiada, porque é um público que não te exige tanto assim. Então, você lidar com esses aspectos emocionais, nunca você vai conseguir avançar muito nisso só com o componente do conhecimento. Você precisa de habilidade e mudança atitudinal. Muitas vezes ressignificando algumas coisas que têm te travado durante muito tempo e que provavelmente nos travaram, eu, Bianca e Gilberto, também durante muito tempo. Só que a gente vai quebrando essas travas à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai participando de cursos que tenham essa pegada de desenvolvimento mais holístico e mais completo, que trabalhem tanto as competências técnicas quanto as não técnicas, que são as comportamentais ou humanísticas também. Obrigado pela tua pergunta aí. E seu comentário mais uma vez, Eduardo.
Então, pessoal, já direcionando para outra pergunta da Alana, como disputar a atenção do ouvinte em relação ao celular? Nossa, ótima pergunta. Deve ser a professora Alana, lá da Universidade Estadual do Maranhão, que já teve um curso com a gente também, que é uma amiga nossa, lá do Maranhão, né? Professora Alana, muito interessante. Eu estava participando de um evento há duas semanas e fizeram essa pergunta sobre como lidar com as telinhas, né? De uma maneira geral, celular, computador, tablet, assim por diante. E é interessante que, muitas vezes, dado o nosso condicionamento mental, o que a gente pensa? Bom, se eu estou fazendo um curso presencial, eu preciso estar totalmente presencial ali e tirar o celular de todo mundo. Mas, dependendo do público e do contexto, não é razoável fazer isso. Por quê? Muitas vezes você pode trazer o celular para dentro do processo e você fazer determinadas atividades e interações com o próprio celular. Trazendo o celular, que é algo muito importante dentro de um contexto, que, repito, que isso varia de caso a caso, para dentro do processo de participação, com uma interação em duplas, por exemplo, por meio de celular, com uma enquetezinha rápida, por meio de um linkzinho de Google Form, onde você responde sim ou não rapidamente e trouxe o celular para dentro do processo. E, ao mesmo tempo, você conseguiu, como a Larissa tinha perguntado, entender qual é o público que você tem, em função de 3, 4 perguntinhas que você botou ali num link e compartilhou num grupo onde as pessoas estão ali com você e elas responderam rapidamente. Então, muitas vezes, dependendo de cada situação, pode ser que aquilo que é importante para as pessoas não seja que você tenha que afastá-las no processo de ensino-aprendizagem. Ao contrário, às vezes você precisa trazer essa ferramenta para dentro do processo. Tá? Obrigado mais uma vez aí pela pergunta. Então, pessoal, para a gente poder já seguir para o encerramento, antes de passar para a Bianca e para o Gilberto, para eles fazerem as considerações finais e a gente encerrar, eu queria aproveitar e convidar quem está participando aqui com a gente, quem vai assistir depois, que a próxima turma do curso Palestrante de Impacto, que é a mesma coisa que Comunicador Assertivo, vai acontecer aqui em Brasília nos dias 17 e 18 de junho. É um curso de 2 dias, sábado e domingo, intensivo. Então, a gente vai trabalhar o dia todo. E, nesses 2 dias, nós vamos te ajudar a ter 3 resultados que são fundamentais, e que já foram mencionados aqui. Pela Aline, a questão da timidez, o Eduardo, a dificuldade do roteiro, e a Larissa também, aquela questão de calibrar. Como se destravar? Ao longo dos anos da nossa vida, a gente vai criando uma série de travas. E esses condicionamentos que te impedem de você performar em alto nível. Então, a primeira coisa, nós vamos te ajudar a entender o que te trava e te ajudar a ressignificar, te destravando nesse processo de comunicação. Segundo ponto, nós vamos te ajudar a entender como impactar pessoas. Como gerar impacto positivo na vida das pessoas. Seja num projeto, num negócio, num parceiro, não interessa. Como aqui Bianca e Gilberto já deram várias dicas nessa direção. E o terceiro ponto, nós vamos te ajudar não só a se destravar, não só a impactar pessoas, mas também nós vamos te ajudar a trazer pessoas para o seu lado. Como engajar pessoas dentro daquele processo, dentro daquele projeto. Para estarem com você seguindo naquela trilha, naquele caminho, que você entende que é importante e positivo dentro da tua organização, para você e para as outras pessoas. Porque cada vez mais nós percebemos o quê? Que as pessoas, elas precisam se sentir motivadas a seguir um caminho que tem um significado relevante para elas também. Então, como ter clareza disso para você e comunicar isso para essas pessoas para que você consiga mais engajamento? E é interessante, pessoal, que a gente percebe, e pela experiência que eu tenho já há mais de 30 anos como um profissional do setor agropecuário agroalimentar, onde me especializei, e mais de 20 anos trabalhando com educação no agro, inicialmente nas competências técnicas, desde 2006, mais de 6.120 pessoas que participaram de atividades presenciais com a gente, que a gente coordena, ou eu, ou outras pessoas junto da nossa equipe também. A gente
gerando resultados de transformação, resultados práticos, objetivos, e é isso que me inspira. Perceber e ver o exemplo da Bianca, que há um mês atrás fez o curso com a gente, já está gerando resultado, já está impactando. Bianca, obrigado por você compartilhar. Isso é a parte que eu chamo de salário emocional, né? A gente fica muito feliz de ver que esse impacto está acontecendo e essa transformação está te permitindo gerar mais impacto na sua organização. Como você, como outros colegas que estiveram na turma com você, o Gilberto, o sucesso que ele tem também na atuação profissional dele, a gente fica muito feliz de ter contribuído um pouquinho dentro desse processo. E aí o que a gente percebe na prática, pessoal, vocês estão assistindo a gente, que vão assistir depois, que é muito impressionante e triste ver uma coisa que eu percebo e ouço de muitos gestores de alto nível. Fala assim, Alexandre, eu tenho um problema. Muitas vezes as pessoas têm alta qualificação técnica e baixíssima qualificação não técnica. Então, muitas vezes, os gestores falam, muitas vezes eu contrato as pessoas pela capacidade técnica e tenho que demiti-las porque elas não desenvolveram o não técnico. Essa asa técnica está alta, mas essa aqui está tão baixa, às vezes, que te impede de avançar com o técnico e de gerar os resultados que a organização quer. A organização não quer um técnico por um técnico, quer um técnico para a capacidade de gerar resultado. E muitas vezes, por não ter essas competências não técnicas, ele fica limitado à capacidade de gerar resultado. Então, é isso que me inspira, é isso que me motiva nesse trabalho que a gente tem pela educação assertiva, de ajudar as pessoas a se desenvolverem nessas competências não técnicas para aumentar a capacidade de performar em alto nível e de entregar mais para as organizações. Seja um exemplo como esse da Bian, que trabalha numa grande organização que atua num segmento fantástico, que o Brasil tem um potencial de crescimento muito grande, né, que é o sistema cooperativo de crédito, ou um setor ultra pujante também dentro do Brasil, que é o setor agropecuário, agroalimentar, como o Gilberto atua também. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, convidá-los para participarem desse curso do Palestrante de Impacto nos dias 17 e 18 de junho. O Raul e a Caroline devem estar com vocês aí no chat, pode dar mais informações para vocês. E o que eles me passaram, eles que foram da parte comercial, é que nós estamos no segundo lote, no preço de 1.046, então em 10 vezes 104,60, e esse segundo lote vai terminar no último dia desse mês. Então, a partir do dia 1º de junho, o preço já aumenta R$ 115 em relação ao preço atual. Então, quem quer fazer o curso, quem percebeu que quer parar de sofrer por timidez, por dificuldade de construir um roteiro, por qualquer outra dificuldade, qualquer natureza, venha participar com a gente dessa próxima turma dos dias 17 e 18. Nós temos a alegria de receber pessoas do Brasil todo. Na última turma de curso que a gente fez aqui, que foi no final de março, veio gente até do interior do Paraná. E muitas vezes de ônibus vindo para cá para poder participar desse curso, para poder se desenvolver, para poder se destravar em relação a uma coisa que, de repente, está te travando há muito e muito tempo e você está postergando isso. Então, a minha sugestão, toma a decisão, tenha atitude e venha participar desse curso com a gente nos dias 17 e 18. E pergunta aí no chat, pede mais informação, que a Caroline e o Raul vão dar essas informações para vocês. E, para mim, vai ser uma alegria muito grande tê-los com a gente. Ok? Então, já para a gente encerrar, eu passo primeiro para o Gilberto, depois para a Bianca, para as considerações finais e a gente fechar aqui, por favor. Gilberto, pode ser? Pode. Não, queria agradecer e dizer que, de fato, a gente se preocupa muito, aquilo que você falou, com o conhecimento técnico, e as habilidades não técnicas vão ficando para trás. E isso é o que faz a grande diferença. Né? Para você apresentar a sua habilidade técnica, você precisa de ter habilidades não técnicas. Habilidade não técnica, relacionamento e tudo mais. Que, na verdade, acaba sendo uma habilidade técnica. Porque a gente, ao fazer um curso, a gente vê que existe técnica.
Tem pessoas que têm assim, mais desenvoltura, mais facilidade em aprender esse outro lado, mas para aquela pessoa que não tem essa desenvoltura, fique calma, existe técnica para isso. Existe técnica para isso, né? Existe protocolo, existe receita, e é só depois estudar. Como é que chama Alexandre, como é que chama aquela mulher que fala que você tem que fazer até se tornar? A Amy Cuddy, a psicóloga lá de Harvard. Então, eu não sei fazer. Então, ao aprender a técnica, repita, repita, repita até se tornar aquilo que você deseja ser. Então, ou seja, existe técnica, calma que existe técnica, né? Inclusive para apresentar de forma cronológica como eu falei, o roteiro, eu tinha falado cenário, né, capítulos, os capítulos da conversa, né? Existe um roteiro para apresentar os capítulos. Eu acho que é isso daí. Perfeito. Obrigado, Gilberto, pela tua participação aí. E você está falando com a gente de Franca, não é isso? São Paulo? Você está em Franca. Eu vi aqui, acabei entrando no YouTube, a minha irmã já está na chácara, e eu vi que ela está acompanhando aqui. Que legal. Eu estou na casa dela. Tereza Cristina. Oi, Tereza, obrigado por você ter participado com a gente também. Um abraço. Tchau, tchau. Gilberto, então, muito obrigado aí, gratidão pela tua participação, por compartilhar com a gente aí tua trajetória, teus conhecimentos e a tua aplicação prática, que esse é o objetivo da nossa live, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Amém. Satisfação, Gilberto, por conhecê-lo. Aí em Franca, Terra Boa, tem um lugar muito bacana aí, acho que é picanha na tábua, tábua de picanha, alguma coisa assim, que é sensacional. Picanha na tábua. Aí... Muito bom. Hoje é dia, né? Sexta-feira. Hoje é dia. Alexander, obrigada pelo convite. E eu acho que a mensagem que eu trago, né, do curso e desse nosso bate-papo hoje, além de mais do que se comunicar, é se fazer entender, né? Não é apenas a mensagem que eu quero passar, é se você realmente está entendendo, né? Você entendeu além do que eu quis dizer. Então, eu acho que, enfim, é isso, né? É uma troca, e eu acho que esse curso, como foi o feedback que eu repassei lá para minha gerência, todo mundo deveria fazer. Não só, né, quem está na... Todo mundo que lida com pessoas, todo mundo que tem relacionamentos deveria fazer, porque é muito além da comunicação. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Gilberto, sucesso. Bom fim de semana e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado, Bianca, pela tua participação aí, entusiástica com a gente aqui e compartilhando coisas tão legais, né? Então, eu fico muito feliz de ver vocês dois. O Gilberto, que já fez o curso há mais tempo com a gente, você que fez o curso há menos tempo, e ver essa capacidade e essa aplicação prática disso tudo, e ver essa transformação, repito, é o salário emocional. Aquilo que gratifica a gente e que deixa a gente repleto e feliz, entusiasmado de perceber que aquilo que a gente vem fazendo para a gente tem servido, tem sido útil para a gente transformar, não só profissionalmente, mas pessoalmente, como você falou, né? A nossa trajetória, né? E a comunicação, o professor Yuval Harari, da Universidade de Jerusalém, que escreve muitos best-sellers internacionais, ele fala que o diferencial da nossa espécie, da espécie humana, em relação às demais, é a nossa capacidade de cooperar de maneira flexível. E essa capacidade da gente cooperar de maneira flexível tem tudo a ver com a nossa capacidade de comunicação, com a nossa capacidade de alinharmos objetivos, estratégias, para que possamos cooperar de forma positiva em que todos ganhem. Então, muito obrigado, Gilberto, muito obrigado, Bianca, muito obrigado, Raul e Caruane, que são da nossa equipe da Educação Assertiva, que estão aí nos bastidores, dando condições de a gente fazer esse trabalho, respondendo o pessoal no chat, a interação de vocês, Eduardo, Aline, Larissa, principalmente, a professora Alana também, que participou. Gratidão a vocês. E muito obrigado a Gisele, que é a diretora executiva da Educação Assertiva, que lá em 2014 começou com essa empresa e que, a partir de 2016, a gente começou a fazer um trabalho junto com ela, desenvolvendo líderes no setor, principalmente no setor agropecuário,
já fizemos atividades para vários grupos diferentes de organizações, até a equipe de judô, não sei se vocês sabiam disso, Bianca e Gilberto, talvez não, até a equipe de judô a gente já trabalhou aspectos de inteligência emocional, preparando-os para competições. Então, é um trabalho que vai, como a Bianca mencionou, né, muito além dos aspectos profissionais, que tem a ver com a gente, com o desenvolvimento como ser humano, né, como pessoas. Então, gratidão a todos vocês. Espero que quem não participou, participe do curso com a gente nos dias 17 e 18 de junho aqui em Brasília. E bom fim de semana a todos. Ok? Abraço, Bianca, obrigado. E Gilberto, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.